Olá, dando sequência às nossas discussões de conteúdo que espero sirvam de base para os nossos clientes e seguidores, hoje nós vamos entrar numa seara bem polêmica. Eu tenho falado aí nos últimos vídeos sobre isso, sobre o tema pagar imposto é mais barato. Eu sei que muita gente não vai aceitar isso, mas a gente vai tentar aqui, nas nossas conversas, mostrar que sim, a gente defende a tese de que é mais barato. Então, eu vou aqui abrir, com vocês a questão, primeiro, da informalidade. Todo empresário mostra, apresenta que o seu negócio é rentável. Mas quando a gente começa a discutir, entra dentro da história dele, da operação, a gente vê que as práticas contábeis, os registros, não são levados assim a ferro e fogo. Então, a primeira questão é, se levado, se formalizado, se pago todas as obrigações em ordem, o negócio seria rentável? A maioria, eu diria que não. E o empresário ele acaba praticando isso, usando esses recursos que ele gera na operação dele e sonegando, vou entrar primeiro, vou querer discutir imposto. Né? Eu acho que, Jaime, a primeira opção do empresário quando está com dificuldade financeira é deixar de recolher os impostos. Né? Isso é muito comum, quase que 100% das empresas que estão com dificuldade financeira optam por não recolher os impostos. O problema é que a autuação ela vem bem pesada, porque eu posso citar como exemplo um dos diversos casos que nós trabalhamos no escritório, que foi a ausência de recolhimento do ICMS. A Fazenda do Estado de São Paulo, ela autuou a empresa, fiscalizou, autuou, e posteriormente ela emitiu multa em mais de 100% do valor da mercadoria, não foi nem do valor do imposto que foi deixado de recolher. Então, um débito que a princípio seria de R$50 mil foi para R$350 mil. Né? Isso nós conseguimos discutir no judiciário e reduzir para 100% do valor, a multa, para 100% do valor do tributo, e não do valor daquela mercadoria que você fez o negócio. Isso é só um exemplo de como pode ser custoso para a empresa a sonegação, entre aspas, né? Deixar de recolher os tributos. E isso tem que ser trabalhado com mais cautela pelos empresários. E desse caso específico que você falou sobre ICM, tem alguma coisa que caracteriza crime na sonegação de imposto? É no ICM? Isso, tem a parte da questão do ICMS que pode caracterizar crime. O Alex fala com mais propriedade isso, que é a especialidade dele. Sim. Existe uma lei, né, que define as condutas que são consideradas crime contra a ordem tributária. Né? Então, até eu costumo dizer, quando eu dava aula, né, em faculdade, que são 2 artigos só da lei que definem as condutas que são consideradas como sonegação. E muitas das práticas que as pessoas têm, até como pessoa física, muitas pessoas, né, avaliam notícias aí de televisão em relação a determinada empresa. Teve uma fabricante de refrigerante brasileira um tempo atrás que teve um problema sério, o dono da empresa foi até preso por um dia por conta de sonegação tributária. E as pessoas olham isso como algo né, de repúdio para o outro, mas esquecem de olhar para si. Né? Então, a pessoa que olha isso, mas ela vai num lugar e pede para comprar sem nota, ela também está praticando, do ponto de vista criminal, é exatamente a mesma conduta do grande que sonegou lá bilhões de reais. Então, essa característica hoje, né, e daqui para frente, ela tem se tornado um risco muito grande para as empresas de um modo geral. Por quê? Porque a tecnologia
está favorecendo ao fisco, né? Antes o fisco tinha que ir na empresa, pedir os livros contábeis, olhar lá as informações, aí ele tinha que pedir quebra de sigilo bancário se ele achasse que tinha alguma não conformidade lá, aí o juiz tinha que autorizar essa quebra de sigilo, não era muito fácil conseguir essa quebra de sigilo, para cruzar os dados e aí vinha um extrato tudo em papel, ele tinha que fazer toda essa análise manualmente, né, empresa por empresa, e você tem um número finito de fiscais para fazer isso tudo. Então, o percentual de empresas que tinha algum problema relacionado a isso era pequeno, por conta da falta de capacidade do Estado em fiscalizar. Hoje, o fisco não precisa mais de ordem judicial para quebrar sigilo bancário. Então, basta, o STF já reconheceu que o fisco pode solicitar diretamente para os bancos e eles vão ser obrigados a fornecer todas as informações bancárias. Isso vem em formato de arquivo, que é trabalhado no computador. Então, o cruzamento de dados já tem software que faz esse cruzamento de dados. E a empresa hoje emite nota fiscal eletrônica que toda a informação da transação está em poder do fisco. Antes mesmo de sair na impressora o papelzinho lá, que é a DANF, né, da nota fiscal eletrônica, ou o cupom fiscal, o fisco já tem esse dado, porque só sai na impressora o cupom fiscal porque o fisco autorizou a emissão daquele documento. Então, as empresas, de um modo geral, elas estão com a estrutura exposta diariamente e em tempo real para o fisco. E por que o fisco não faz, né, um trabalho mais maciço? Porque ele anda se organizando para gerenciar todos esses dados, essas informações, e quando ele fizer um movimento, ele vai fazer isso, inclusive, retroativo dos últimos 5 anos. Então, a empresa que hoje está achando que está no lucro, né, por não pagar tributos, ela está colocando em risco a continuidade do negócio. Então, uma coisa importante é que prescreve o débito tributário? A maioria, sim, né, com 5 anos. São várias etapas que podem renovar esse prazo de 5 anos. Né? Então, o fisco ele tem 5 anos para fazer o lançamento do tributo. Né? Então, se a pessoa vendeu sem nota, ele tem 5 anos para identificar que aquela venda foi sem nota e lançar o tributo. Dentro desse lançamento, ele tem mais 5 anos para cobrar esse tributo. Então, não é necessariamente passou 5 anos, a história prescreve e morreu. Mas algumas outras obrigações, do ponto de vista até trabalhista, elas não prescrevem nunca. Né? O recolhimento de um fundo de garantia, inclusive a fiscalização de fundo de garantia, ela se dá de uma maneira que o fiscal chega do Ministério do Trabalho, ele chega e a empresa é obrigada a deixar à disposição do fiscal todas as informações desde quando a empresa foi aberta. Não é que eu vou mostrar os últimos 5 anos. Não, se a empresa tem 30 anos, ele pode olhar os últimos 30 anos de recolhimento do fundo de garantia para verificar se aquilo foi feito dentro da conformidade. E se você não tiver à disposição do fiscal os dados desse período todo, ele pode já fazer um auto de infração e considerar que aquele período que não foi apresentado não foi recolhido. Então, é muito complexo esse tema. O Brasil é campeão de tributação, né? Nós temos uma legislação federal que abrange vários tributos que são de competência federal. Você tem 26 estados e um Distrito Federal que tem leis próprias, cada um com a sua regra de cobrança, né, dos tributos de competência do Estado. E você tem mais de 5.570 municípios que também possuem, cada um, uma legislação específica para cobrar os seus tributos. Então, é muito complexo no Brasil você gerenciar essa questão das obrigações tributárias. E se você não fizer bem feito, isso vai gerar, né, um rabinho para trás que vai ficar uma ponta solta e isso pode se tornar uma bola de neve com facilidade. Pegando esse gancho, nós temos um time grande na Yorkstone debruçado sobre a questão da reforma tributária. Então, isso vai ser
um outro vídeo a gente vai acabar discutindo sobre os impactos da nova reforma. Mas o fato por mais que tenha uma nova forma de apurar o imposto, ele vai continuar existindo. Então, a cadeia vai continuar pagando. Então, só na linha do que a gente falou, que é melhor, é mais barato pagar imposto do que sonegar, então, só nesse primeiro ponto a gente pode dizer que um empresário que sonega, ele pode incorrer em crime e ele pode ter um problema legal que pode passar de 5 anos seguramente, que ele vai estar respondendo. Então, já começamos por aí no ônus de você sonegar. Além do passivo que ele está acumulando, né, Jaime? Sim, que é quando você acresce, como você falou, as multas e as penalizações, ele fica impagável. Né? Lembrando que o tributo ele é corrigido mensalmente. Né? Isso. Então, além disso, aquele que sonega e o fisco acaba de alguma forma imputando um ônus a ele também tem dificuldades, porque agora você pode protestar, você tem o seu nome incluído no cadastro de devedores. E aí você tem o problema da falta de crédito. Então, qual é a empresa que consegue comprar com crédito? Se ela está notificada e ela consegue comprar, seguramente ela não vai pagar o melhor preço, porque aquele fornecedor vai estar cobrando um sobrepreço no que ele estiver adquirindo. Por outro lado, ela vai precisar de capital de giro. As instituições bancárias são impiedosas com isso. Né? Até a gente brincou em algum caso nosso aqui que banco tolera tudo, menos devedor. Menos né? nome então, escrito no CADIM, né? Cadastro de inadimplentes. Então, quanto custa se o empresário começar a ele ter que usar o capital de giro dele na operação do que usar capital de terceiro? Então, quer dizer, acho que aí, não sei se vocês concordam, mas é um ônus também você não ter crédito, né? Exato. E eu acho que é bastante relevante a gente ressaltar que a Fazenda, tanto nacional quanto estadual ou até municipal, ela dispõe de meios de parcelamento dos débitos, né, Alex? Então, uma empresa hoje que possui um passivo fiscal muito grande, ela tem meios para conseguir regularizar isso, inclusive com um prazo até bem elastecido. Né? Isso é bastante relevante e acredito que seja talvez uma solução para aqueles que estão na inadimplência. Você sabe que eu estou aqui falando e na medida que a gente conversa, eu vou pensando nos nossos cases e o que os empresários usam nos argumentos contra nós, o que eles sonegam. Então, eu estou aqui imaginando um diálogo com algum deles. Então, alguns dirão, ora, eu só vou ter, se eu sonegar e eu não for pego, eu não tenho problema nenhum, minha vida que segue. Né? A gente pode discutir, ele tem uma bomba relógio, em algum momento ele vai ser pego. No final, eu vou citar um pouco, vou colocar aqui como tema, o uso de inteligência artificial por parte dos bancos e por parte do fisco para finalizar essa nossa questão. Mas antes disso, eu vou colocar algo que eles usam. Então, o empresário, ele sonega, ele não tem problema nenhum, porque ele não foi pego ainda, e ele gera patrimônio. Ele fica com esse patrimônio, ou gera recursos com ele, e ele vem com uma solução brilhante, que é o uso, aqui a gente fala agente cítrico, mas o uso dos laranjas. Todo pequeno e médio empresário acha que o uso de laranja resolve tudo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho das implicações de você usar um laranja como forma de sonegar. Primeiro, isso resolve até a página 2, né, Jaime? Inicialmente, aparentemente, resolve essa situação, né, de você estar desviando o patrimônio ou ocultando o patrimônio, mas hoje a Justiça já possui mecanismos que podem
alcançar esse laranja. Eu cito um exemplo muito simples e de fácil visualização para todos. Você vê um empresário que não tem nada no nome. A pessoa deve e sempre está andando com aquele carro. Então você vai e tira uma foto, no dia tal ele está com esse carro. Esse carro não está registrado no nome dele. Aí no outro dia ele vai para um shopping e tal, e ele está lá com aquele carro. E você forma um dossiê de que aquela pessoa utiliza aquele carro como se fosse dele. Ele é o possuidor, mas ele não é o proprietário. O proprietário é o laranja. Se você demonstrar isso para o juiz, que ele, de fato, além da posse, ele exerce a propriedade do bem, com certeza o juiz vai pegar aquele patrimônio para pagamento da dívida. É um exemplo simples, mas que acontece muito atualmente no âmbito judiciário. Sim. E existem outros problemas também decorrentes aí dessa figura do laranja, que você está envolvendo uma terceira pessoa. Essa pessoa, nós já vimos um caso, né, que chegou até nós, de um laranja que tinha movimentado mais de 100 milhões na conta dele, né, que era a movimentação do dono, de fato, do negócio. E quando veio o auxílio do Brasil, aí, da Covid e tudo, o sujeito, que era o laranja, foi lá e se inscreveu para receber os R$600, né, do auxílio lá na época da pandemia. E aí o governo, né, teve várias operações no Brasil inteiro, a Polícia Federal prendendo pessoas que estavam fraudando, né, o recebimento desses R$600, uma vez que elas não preenchiam os requisitos para receber esse valor. Então, o laranja, no dia a dia dele, ele esquece que ele tem recursos sendo movimentados no nome dele, ele tem uma vida, normalmente é uma pessoa que tem uma vida muito simples, que mora num lugar simples, que possui, né, bens de características muito simples. E aí veio aquela oportunidade, ele estava ali precisando de dinheiro, ele foi lá e se inscreveu no programa para receber esse auxílio. E isso desencadeou um problema, né, enorme para a pessoa que era o responsável por aquela operação de fato, que era o dono de fato da operação. Então, você acaba assumindo um risco, né, que você não tem controle. É uma situação em que você deixa de ter controle sobre as opções, né, de cenários que podem acontecer. E isso torna muito mais problemático. É a mesma coisa você deixar uma mochila de dinheiro num banco de uma praça. A chance de você não ter aquela... Depende do país, né, que você deixar, né? Deixar isso na Suécia, no Japão ninguém vai mexer. Mas aqui no Brasil, se você deixar a mochila com dinheiro no banco de uma praça, não vai ficar 5 minutos aquilo ali. E as pessoas não enxergam dessa maneira, né? E outra questão, desculpa interromper, Jaime. Outra questão é se o laranja morrer. Isso em tese, os herdeiros dele são os filhos, ou sim, a esposa, a companheira, ou até mesmo os pais, se ele não tiver filho ou esposa. Como é que fica essa questão? Esse patrimônio não vai voltar pro empresário, né, que utiliza o laranja, né? Então isso pode acarretar um problema gigantesco. Sim, as pessoas esquecem que o laranja, ele casa, ele morre, ele tem filhos, ele pede um auxílio emergencial. Então, tudo isso impacta em quê? O empresário fica exposto, como você falou da questão da mala no banco da praça. Então, voltando, você usar um agente cítrico, você está... E outra, é crime, né? Vamos deixar bem claro que isso é crime. E com uma série de implicações. Eu não sou advogado, mas vocês são. Então, tem uma série de implicações aí, outras, pelo uso de um terceiro, que nem sempre está de boa fé. E aí, eu vou citar um case, você citou lembrei também desse caso, mas há talvez uns 2 meses atrás, um cliente me procurou e ele, na inobservância de um agente cítrico, ele usava 2. Então, ele participa de aquisições em leilão, governo,
ele usa um laranja. Então, que adquire esses produtos e vende para um segundo laranja. E o que ele me disse é que o primeiro laranja não sabe quem é o dono da empresa, não sabe quem é o dinheiro. O segundo laranja também não sabe quem é o dono do dinheiro e não conhece o primeiro laranja, que não conhece o segundo. Então, na cabeça dele, ele está absolutamente protegido. Não contente, ele vende sem nota, ele vende no varejo, em um grande centro de compras lá em São Paulo. Ele recebe em espécie. E, pasmem, ele enterra o dinheiro. Ele literalmente me disse que enterra o dinheiro. Só que ele tomou uma proporção que ele não consegue mais transacionar, ele não consegue pagar com dinheiro para o governo aonde ele compra. Então, ele está tendo que, entre aspas, vou usar o termo forte, lavar o dinheiro. É que eu falei para ele, olha, você está com muitos problemas aqui, muitos problemas mesmo, expliquei. E a hora que eu comecei a dissertar sobre os riscos que ele estava correndo, ele falou que impossível chegar até ele. Eu falei bem claramente que nada como meia hora de banco numa delegacia para o laranja falar tudo o que ele sabe. Ele não tem... E sem contar que quando você vai nessa esfera criminal, é um mundo que ninguém deseja passar. Você sabe muito melhor do que eu. Mas não somente nessa questão, o braço, quando eu digo para ele que ele perde 13% no dinheiro dele que tá enterrado, ele quase surtou. Porque na cabeça dele o dinheiro não perde poder de compra. Né? Então está lá no... Ele ignora a inflação. Exatamente. Então, a hora que eu falei isso para ele, ele começou a pensar. Então, imagina que nesse caso específico, além de todos isso que a gente já falou antes, que eu defendo a tese, pagar imposto é mais barato, quando você sonega, você não tem acesso a crédito, você tem risco de prisão e você não rentabiliza o seu capital. Né? Então, e aí, voltando um pouquinho sobre essa questão do excelente esquema dele de usar 2 laranjas, é que a Receita vai saber, de novo, no uso da inteligência artificial, quem são. Não existe, não vamos aqui nos enganar, achar que a Receita não tem essa informação. Eu tenho certeza que se ele entrasse lá na declaração de imposto e fosse ver as informações, e olha que a Receita só divulgou as informações de investimentos. Ela tem essa informação do fluxo em conta corrente. Ainda não está utilizando. Em algum momento vai estar fazendo isso. Porque se a hora que colocar movimentação de conta corrente, vai ser difícil explicar como que o cara ganha 10 e movimentou 600, né? Então, voltando, essa questão do uso do laranja, eu insisto muito, é a pior solução para um empresário que quer sonegar imposto. Acho que a sonegação, de uma maneira geral, ela é péssima. Mas o uso do laranja é muito oneroso. Eu vou citar mais um case que eu acho importante. Esse a gente viveu juntos, daquele empresário do interior aqui, que ele tinha uma empresa têxtil, e ele vendia o produto em lojas próprias. Ele tinha 30 e poucas lojas. Cada loja com agente cítrico específico. Para não caracterizar... Agente cítrico muito boa. Para não caracterizar a formação de grupo econômico. Então, era uma... E olha, e cada loja era escrita no Simples Nacional. Exatamente, Bom, aí veio, nesse caso específico, veio um ônus novo. Nós alertamos, nós
demos consultoria gratuita por 2 anos. E ele sempre atendendo aqueles que diziam aquilo que ele queria ouvir. Então, aí vale também um alerta para os nossos clientes, que aquele que fala o que você quer ouvir não está querendo te ajudar. Deixar bem claro isso. Neste caso que eu tô citando, por uma infelicidade, ele foi mal assessorado, ele pegou dinheiro ele conseguiu pegar dinheiro no mercado financeiro, apesar do agente cítrico. Só que ele teve, como ele era um risco mais alto, ele tinha que dar muito mais garantia. Então, em algumas operações de empréstimo, ele tinha 200%, 300% de imóveis em garantia. E a gente falou, olha, tua casa um dia vai cair e aí você vai perder muito mais do que você deveria. Por uma infelicidade, eu fiquei realmente muito chateado com isso, porque eu gostava desse empresário. Ele faleceu. E, bom, isso virou, desculpa a expressão chula, virou um padieiro, né? O final da história é que os agentes cítricos ficaram com as lojas, alguns tiveram imputações legais e denunciaram todo o esquema, então a Receita retroagiu e onerou aqueles ativos, os poucos que ficaram livres. Os bancos levaram todo o patrimônio, porque tudo era alienação fiduciária, porque ele não pensou que ele poderia morrer. Os herdeiros ficaram... Eu vou dar um número aqui. O patrimônio dele estava na casa de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais foi tudo para o buraco, pelo uso do agente cítrico, pela falta de planejamento, pela sonegação. Esse é um caso clássico de que não vale a pena. Não sei se você quer citar alguma coisa desse caso. Eu sou capaz de dizer que você ter uma regularidade fiscal hoje é como se fosse uma apólice de seguros. Porque você tem cobertura para aquilo que você tem de estrutura patrimonial ali e de dinheiro em conta. Essa estrutura dessa loja, o fisco descaracterizou o Simples Nacional de todas elas, dos últimos 5 anos, e tributou como se fosse o lucro presumido. Então, além das multas, né, foi caracterizado o grupo econômico e foi mudada a tributação, a forma de apuração daqueles tributos. E a empresa já estava ruim financeiramente, né, porque ela vinha sofrendo uma crise de mercado, né, a parte de tecelagem aí no Brasil, com concorrência com a China e tudo, historicamente tem tido muito problema de competitividade. E somou-se o problema de competitividade de mercado com essa questão dessa complexidade, o emaranhado de situações, porque ele tinha uma empresa que produzia, né, as roupas e tinha que distribuir isso dentro da cadeia das lojas que não eram do mesmo grupo econômico. Então, não era uma transferência de estoque para uma loja, né, que não gera tributação. Ele tinha que fazer a venda desse produto. E aí o dinheiro, o recebível estava em mais de 30 empresas diferentes, e quando ele precisava tomar um dinheiro de grande porte para resolver o problema da empresa maior aqui, que era quem estava com muita dificuldade, ele não conseguia colocar toda essa movimentação que ele tinha para explicar o porquê que ele tinha que pegar esse dinheiro. E ele muitas vezes vendia sem nota para loja que era dele através de laranjas. Então, ele criou uma confusão tão grande dentro dessa estrutura que ele não tinha como justificar até a necessidade do dinheiro que ele precisava tomar, porque ele não tinha isso de uma maneira formal. Então, isso acabou sendo a raiz, né, da falência desse grupo empresarial, que tinha lojas próprias, eram prédios próprios das lojas, aqui em Piracicaba mesmo tinha uma loja grande na rua, né, Governador aqui, que é a rua principal do comércio da cidade,
E ele perdeu todo esse patrimônio que levou, acho que 40 anos para ser construído. Então, por 40 anos ele teve a impressão de que estava constituindo um patrimônio, né? E ao final ele perdeu todo esse patrimônio e ainda ficou com dívida, né? Que é o pior. Ainda na linha do uso de laranja, da sonegação, alguns empresários colocam para mim que eles todos têm solução para tudo, né? Até que a coisa cai. Tem uma figura que eles citam bastante, que é aquele contrato social de gaveta, ou seja, eu estou usando o agente cítrico, então para me precaver de alguma coisa que acontecer com ele, eu tenho um contrato social de gaveta que não está registrado. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Que é uma solução brilhante, que todo mundo mostra, mas... Validade zero, né, Jaime? Esse contrato não tem validade alguma, mesmo porque esse contrato é a prova de que o que você está fazendo é errado, né? A partir do momento que você escancara esse contrato, você está afirmando que a estrutura que você utilizou foi para fraudar. Então, validade zero. Isso daí, eu fazendo a analogia, é a mesma coisa daquela criança, aquela criança bem pequenininha que se esconde atrás da cortina e fica o pezinho dela aparecendo ali embaixo da cortina e ela tá crente que ninguém tá vendo ela ali, todo mundo fingindo ali que ela sumiu, cadê a criança e tal, e a criança lá extremamente empolgada com a possibilidade dela ter sumido e ninguém tá vendo ela, mas na verdade todo mundo estava vendo ela, mas estava lidando como a criança e fingindo que não via ela ali. Então, são medidas que se apresentam como uma proteção para reversão em caso de... Um botão de emergência, né? Um botão de pânico ali. Opa, se o laranja me der um problema, eu vou na junta comercial e registro esse contrato aqui, alterando a titularidade da empresa. Só que isso não é um botão de pânico, um botão de emergência, né? É um botão de acionar antecipadamente a bomba relógio que ele tem na mão. Porque isso vai desencadear uma série de outras situações. Porque, por exemplo, digamos que essa pessoa tenha o nome sujo, né? Existem também muitas pessoas que quebraram e aí abrem empresa no mesmo ramo, no nome de parente, às vezes de filho. Que tem gente que usa o filho também como laranja, né? E ele não tem mais uma condição patrimonial formal, mas continua ostentando uma vida, né, estável patrimonialmente. Por quê? Ele está usando o laranja ali para operar as coisas dele. A partir do momento que ele tem um problema com esse agente cítrico, né, ele tem que assumir essa posição. E aí todos os credores dele vão saber que ele é, de fato, o dono daquilo. Então, toda aquela operação passa a responder também pelo passivo que ele já tinha anteriormente. Então, ele criou uma bolha em que ele depois se afundou dentro dela por conta de alguma situação que não está no controle dele, né? Que esse agente cítrico pode ter causado um problema para ele e que ele não tinha o menor domínio sobre isso. Então, assim, o uso de contratos de gaveta, sejam eles quais forem, não tem efeito nenhum, prático nenhum. Muito pelo contrário. Tem efeito danoso. Né? Só tem o efeito danoso, verdade. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês aqui é que, na linha do agente cítrico, na linha da sonegação, tem a solução brilhante também. Eu acabei de citar o caso do dinheiro em espécie que está enterrado, que vai se desvalorizar com o tempo. Mas a outra questão, o risco. Imagina o empresário que usa espécie, ele paga e recebe em espécie. Qual que é o dano desse empresário? Vamos imaginar, o que vocês colocariam de dano? Primeiro é você comprovar o lastro, né? A origem do dinheiro, como é que você obteve esse recurso.
Porque uma hora você vai ter que declarar na Receita Federal o patrimônio. Se você não tiver lastro, como é que você conseguiu chegar nesse patrimônio? Entendeu? Então, eu acho que é uma das principais questões é você comprovar a origem do dinheiro, o lastro. Como é que você ostenta uma condição de vida, sendo que lá na declaração do seu imposto de renda, aquilo não está espelhando a realidade? Né? Isso é de fácil verificação. Né? Então, eu coloquei esse caso porque tem a questão da segurança. Né? Imagina que você tem espécie no seu colchão em casa. Acho que você deve ter, né? Mas tem muito, né? Mas aqueles que usam de fato isso e ele é roubado, como é que você denuncia? Se não tem origem o dinheiro, tem muita gente que guarda dinheiro em casa por medo histórico do que aconteceu, né, nos anos 90 com o Collor, que congelou a poupança. Então, eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro no banco, mas também têm um dinheiro em casa que seria um suprimento ali de segurança caso o governo faça novamente aquilo. Mas o dinheiro tem origem, né? Então ele sacou do banco aquele dinheiro e está lá guardado em casa. E isso não tem nenhuma ilegalidade nisso. Mas o dinheiro sem origem em espécie, na prática, ele é uma fonte vitalícia de gasolina e alimentos, né? Porque você vai poder pagar em espécie a gasolina do seu carro, comprar comida no supermercado, mas você nunca vai poder ter um acréscimo patrimonial. Então, se você comprar uma bicicleta, comprar um carro, comprar um imóvel, qualquer coisa que acresça no seu patrimônio, que torna obrigatório você declarar isso para o fisco, você vai comprar um carro, você tem que pôr no seu nome. Né? Se você puser no seu nome, você declarou para o fisco, ainda que você não põe na sua declaração de imposto de renda, mas o governo sabe que aquele carro tá no seu nome. Exato. Né? Porque é ele que registra a propriedade dos veículos. O imóvel é a mesma coisa. O cartório de registro de imóveis, ele registrou que você adquiriu aquele imóvel. Tá? E você pagou como? Exato. Esse imóvel? Né? Da onde saiu o dinheiro para você pagar esse imóvel? E aí, se é no seu nome, ou às vezes até no nome de laranja, tem gente que ganha dinheiro e compra o imóvel e põe no nome de um laranja. E o laranja também não tem lastro. Ele não tem como. Falar, como é que você adquiriu esse patrimônio se você não tem... Aí tem dois problemas envolvendo o laranja. O laranja não tem lastro para ter chegado naquele patrimônio, né? Então não tem matemática que consiga explicar como é que ele tem aquele patrimônio. E tem uma outra questão que caracteriza muito o uso do laranja, que é o estilo de vida do laranja não condiz com a situação patrimonial que ele tem. Né? Então, às vezes, o laranja tem lá diversas casas no nome e mora de aluguel numa casa simples. Né? Eu falo, peraí, mas quem em sã consciência... Existem aquelas pessoas, né? Aqui em Piracicaba mesmo tinha uma pessoa icônica da cidade, que era uma senhora dona de posto de gasolina, que ela vivia, né, como uma mendiga, e muita gente aqui da cidade e tinha sabe, um patrimônio vasto. Um patrimônio enorme, de barracões e aluguel e tudo, não só o posto de gasolina, mas tinha um patrimônio muito grande. Mas excluindo essas pessoas, né, que são um percentual pequeno, quem tem um poder aquisitivo usufrui desse poder aquisitivo, né? Então você não anda de ônibus se você tem carro no nome. É uma questão muito simples. E a maioria dos laranjas, eles são pessoas que não detêm, não tem consciência daquilo que está sendo feito com o nome dele. É por isso que você falou que 30 minutos numa delegacia, ele fala até o que ele não sabe. Por quê? Ele, quando se dá conta daquilo que foi utilizado no nome dele, que nessa pessoa movimentou 100 milhões e deu entrada no auxílio emergencial, ela não tinha noção que movimentaram 100 milhões no nome dela. E aí, quando alguém traz essa informação, fala, mas peraí, por que você movimentou 100 milhões e está pedindo o auxílio emergencial? Ele vai falar, não, eu não movimentei 100 milhões. Sim. Não, mas está aqui, ó a sua conta bancária, está aqui todas as entradas de recursos e a soma dá 100 milhões. Ah, mas isso não é meu. Isso é do fulano, é do Beltrano. Sem fazer força, você vai falar isso. Ainda que o dono original, a não ser que faça que nem o
o Pablo Escobar, né? Tem um seriado da Netflix, né, que chama Narcos, que tem um episódio lá que é bastante interessante. Então, ele pediu para uma pessoa coordenar o trabalho de enterrar dinheiro em vários lugares, né, da Colômbia, e eram grandes quantidades de dinheiro, containers de dinheiro, que foi feita uma mega operação para enterrar esse dinheiro. Então, o sujeito que era o responsável por essa operação contratou várias pessoas que enterraram o dinheiro. Quando enterrou o dinheiro e apresentou, tá aqui, ó, onde está o dinheiro enterrado, esse sujeito matou quem enterrou, né? Porque a única forma, segredo de dois tem que matar um, né? Não tem como você ter um segredo que duas pessoas sabem, porque isso vai vazar. Aí o sujeito matou cada uma das pessoas, foram em vários lugares da Colômbia diferentes, que promoveram ali a operação de enterrar o dinheiro. E quando ele chegou para o Pablo Escobar com a relação de tudo onde estava o dinheiro, que tinha concluído a tarefa, o Pablo Escobar matou ele, né? Então, aí só ele é que sabia onde estava esse dinheiro. Caso contrário, você está tendo um risco absurdo o tempo inteiro. E você também, quem enterra dinheiro, não fica desenterrando para ver se está lá, né? Ainda pode acontecer de quando a pessoa for abrir, o dinheiro não está mais lá, né? Então, isso é fingir que está conseguindo criar uma solução, mas na verdade você está atraindo o problema. Eu me atrevo a dizer que nos últimos 2 anos, a maior demanda que nós tivemos aqui foi de cliente que tinha dinheiro sem registro. E você citou narcotraficante. Talvez algum empresário que esteja vendo esse nosso vídeo, que pensa, eu não sou bandido, eu não sou um narcotraficante. Eu sou um empresário que, entre aspas, bula a regra para sobreviver. Mas do ponto de vista criminal, não dá para separar quem é um, quem é outro, né? O dinheiro ele não tem moral, ele não tem registro. O dinheiro, ele pode ser um dinheiro de traficante, como ele pode ser um dinheiro de um empresário que tá sonegando. Mas perante a justiça, o tratamento vai ser muito, muito parecido. Mas o que eu coloco é que usar dinheiro em espécie tem uma questão que não dá para quantificar, que é a questão da segurança. Você está colocando em risco não só a sua pessoa física, mas da sua família. É um mundo que ele é totalmente amoral. Então, se alguém souber, você está cultivando o risco, né? Então, acho que de tudo que a gente citou aqui, talvez esse seja mais difícil de se medir, mas é um risco muito maior. E com o uso da moeda plástica, né, os cartões de crédito, e agora o Drex, que vai ser a moeda do Banco Central, cada vez menos você vai usar dinheiro em espécie. Não dá, ninguém sobrevive. Se você quiser comprar, como você falou, da bicicleta e tal, qualquer coisa que você for querer comprar um carro hoje, você vai levar numa concessionária em espécie, seguramente você vai pagar um sobrepreço quando a loja aceitar. Quando e se. Esse simples ato já gera uma desconfiança. Exatamente. Né? Porque não é algo comum. Do outro lado, não vai saber se você é um empresário ou se você é um bandido. Exato. Né? Exatamente. Então, olha o ônus que você gera. E aí você citou a questão da moeda do Banco Central. Vamos fazer um exercício. O Brasil já teve algumas situações em que trocou de moeda, né? Cruzeiro virou cruzado novo. Já teve uma série de trocas de cédulas, né? E às vezes até mesmo sem mudar a nomenclatura da moeda, mas trocou-se as cédulas que estavam em circulação e você tinha um prazo para ir ao banco para trocar aquela cédula. A pessoa que tem uma grande quantidade de dinheiro em espécie sem origem, ela não vai conseguir, dentro daquele prazo, legalizar aquele dinheiro para poder ir ao banco e trocar a cédula. E vai acontecer que ele vai ter que vender aquilo por quilo como papel reciclado, né, para reciclagem.
porque não vai ter meios de regularizar isso. Então, se virar a moeda digital, né, que o Banco Central já tem um projeto relativamente antigo já de criar uma moeda digital, de zerar a circulação de cédulas, né, em espécie no país, isso vai criar um movimento absurdo e de dificuldade. Tem um fiscal da Receita Federal lá de Santa Catarina que ele fez uma pesquisa que foi muito interessante. Então, as pessoas têm no campo do imposto de renda um campo de informar quanto você tem de dinheiro em espécie em seu poder. Então, você está lá, eu quero sacar R$1 milhão do banco e eu vou deixar em casa esse R$1 milhão. Você pode informar lá na sua declaração de imposto de renda que você continua com aquele R$1 milhão, mas ao invés de estar no saldo da conta X, ele está na sua posse fisicamente. E aí ele pegou todas as declarações de imposto de renda do país que tinha esse campo preenchido e somou esses valores. A soma dos valores dessas declarações é mais do que tem de dinheiro em circulação no país. No meio circulante, né? É verdade. Então, aí já demonstra o tamanho da informalidade que existe no país. E isso é um problema sistêmico, né? Nós tivemos também uma situação em que alguns fundos de investimento estrangeiro nos procuraram, até na época daquela empresa de vestuário, né, que nós conversamos lá com o pessoal lá do Paraná. Eles tinham uma situação em que investidores estrangeiros que cobram juros muito menores, nos Estados Unidos tem operações lá de 4% ao ano. Bem menos. Então, assim, mas para pequenos negócios conseguem acessar um crédito de 4% ao ano. Grandes negócios conseguem valores, às vezes, até 10 vezes menor que isso. Mas o investidor estrangeiro, ele não consegue entrar aqui no país porque ele não tem condições de processar essa informalidade. Como que ele vai botar dinheiro numa empresa que metade da operação dela não aparece na nota fiscal? Né? Como que ele... Peraí, eu não consigo enxergar isso. Ele não tem pessoas para ficar aqui observando essa movimentação para conferir se de fato, porque você tem que ter uma contabilidade paralela. Então, o dinheiro barato exige regularidade, porque você precisa demonstrar que você tem aquele negócio inteiro dentro do sistema formal para o investidor estrangeiro ter coragem de colocar dinheiro aqui. E esse é um dos fatores que o custo do dinheiro aqui no Brasil é muito maior do que em qualquer lugar do mundo. Nós temos lugares no mundo, na Suécia é um país como esse, que as pessoas, se deixarem dinheiro no banco, elas têm juros negativos. Né? No Japão também tem juros negativos. Você não pode deixar dinheiro lá porque você vai perder dinheiro. Então, na Suécia, as pessoas às vezes pagam imposto a mais do que deveria para depois ao invés de deixar dinheiro no banco, eu vou pagar o dobro do meu imposto aqui, porque depois eu pego uma restituição e consegue até uma correção de alguma forma. Ela perde menos do que se ela deixasse parado no banco. E por que esse dono de dinheiro que está lá com o dinheiro sobrando não vem investir em países como o Brasil, que os juros é absurdamente agressivo e interessante do ponto de vista de quem tem capital, justamente por essa instabilidade. Né? Ele não consegue acreditar, né, num sistema em que a informalidade é a regra. Sim, voltando um pouco no que eu tinha dito, também acho que de uns 2 anos para cá tem acontecido uma incidência que tem deixado muito empresário em pânico, que vai na linha do que você estava falando sobre do informal, que é o empresário ser convidado a encerrar contas bancárias. Então eu vou, como a minha origem é mercado financeiro, eu vou alertar aqui a quem está nos ouvindo que quando um banco convida para encerrar a conta, encerrem rapidamente. Porque, na insistência, o banco, se já não informou, que a obrigação dele informar,
ele já fez uma denúncia para o COAF. O COAF é um órgão que tem, na medida da mudança de governo, aí ele tem ido de um lado para o outro, mas ele é muito, muito rico em informações. Então, a hora que qualquer membro do Poder Executivo desejar, ele vai saber exatamente quem está fazendo o que e como. Mas os bancos têm tomado como medida que essas pessoas, às vezes nem somente laranjas, mas aqueles que têm movimentação não compatível, não alinhada com uma série de algoritmos que eles colocam lá, eles são convidados no encerramento da conta. Então isso vai dificultar demais a informalidade e o uso de agentes cítricos. Mas mais do que isso, falando no mercado financeiro, os bancos têm utilizado, aí eu vou já chegando para o final, porque aqui a gente pode ficar uns 2 dias falando, os bancos têm usado inteligência artificial para concessão de crédito. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte, você pode ter um cadastro limpo, absolutamente limpo, sem nada que o desabone. Mas, no uso da inteligência artificial, eles vão ver que os lugares que você frequenta, origem, é uma série de pré-requisitos que eles definem no score, que eles vão chegar a uma conclusão de que você tem um risco de crédito elevado. As pessoas costumam usar o Serasa ou a Boa Vista como o rating de crédito. Não é isso que os bancos usam. Não é só isso, tá? Então, eles têm uma série de informações que eles podem determinar que você não vale crédito e dar uma recusa. Uma delas é essa movimentação sem origem. Então, para concluir, eu vou colocar aqui que sim, não sei se vocês concordam comigo, mas pagar imposto, ficar bem formalizado, é muito mais barato. Por tudo isso que a gente colocou aqui. Risco de vida, riscos criminais, riscos de multa, de penalizações, por tudo isso, você não poder investir os seus recursos. Não poder fazer um planejamento patrimonial. Fazer um planejamento. Outrora, quando você não tinha registros, isso foi um diferencial. Sim, as pessoas monetizaram essa informalidade. Mas hoje, gente, isso não é possível. De hoje, fazendo um corte agora para frente, não é possível. E o que é importante para os nossos ouvintes aqui, quem está nos assistindo, nós somos procurados quando o cliente tem, infelizmente isso, porque a gente avisa, mas o cliente não nos ouve. Costuma bater na nossa porta quando ele está com um problema. E a gente tem como consertar. Então, apesar desse cenário todo, mesmo que o cliente tenha feito na vida pregressa algumas coisas não tão positivas, existem formas de se consertar isso. Então, eu deixo aqui a mensagem, eu ratifico que, de fato, é melhor ficar formalizado, é mais barato. Você fazendo um planejamento tributário adequado, é absolutamente satisfatório o resultado. Você vai ter uma vida muito mais tranquila e que tem solução. Não vai esperar você ter uma crise. É mais ou menos como médico, a gente costuma dizer isso aqui dentro, né? Se você fazer a tua medicina preventiva, você vai gastar muito menos com remédio lá na frente e mais. Você vai ter uma sobrevida e não vai correr risco de vida, né? Então, bom, para os nossos ouvintes aqui, o importante é, se você faz ou fez alguma dessas
dessas questões que a gente abordou aqui, saiba que você ainda tem solução. E se quiser, nós podemos aqui te ajudar. Nós temos solução para todos esses problemas. Ok? Gente, obrigado. Alguma coisa que eu deixei aberto aí? Eu acho que é importante considerar que o mundo está em constante transformação e de maneira muito acelerada, então se apoiar no sucesso do passado, né, acreditando que isso permanece, é um erro muito grande e as pessoas precisam parar para entender esse contexto como um todo e dizer que quem não teve problema é hora de parar com essa brincadeira, porque vai ter problema. É só a gente discutir o tempo que isso vai acontecer, mas que vai acontecer é uma certeza. E até com o avanço tecnológico, né, fica cada vez mais difícil adotar essas medidas. Então, quanto antes a pessoa se regularizar e até mudar a postura, melhor. Ok, gente. Obrigado, hein? Maravilha. Até logo.